Bom, mesmo em cenários positivos, os trabalhadores sempre têm uma luta árdua, né? Principalmente quando se trata de campanhas salariais. Mas especialmente esse ano, a gente tem algumas questões que tornam esse cenário um pouco mais adverso. Desde um cenário político complicado que a gente tem, que vem se desenrolando, né? Muitas pessoas dizem que a eleição ainda não acabou, até o fato de que a gente tem uma piora em termos gerais da economia, né? Principalmente como reflexo de uma crise que ainda não terminou, mas também diante de instrumentos que estão sendo utilizados agora, contrariamente ao que foram utilizados em 2008 no início da crise, que nos colocam numa situação de uma certa apreensão, né? A gente tem uma política econômica mais conservadora, que certamente pode nos colocar numa situação muito menos favorável em relação ao crescimento do que a gente já vem apresentando em 2013 e 2014, quando a economia praticamente não cresceu. O temor que mais nos aflige nesse momento é em relação mesmo ao emprego, né? A gente já tem a experiência de momentos passados em que esse tipo de política era adotada, em que você tinha uma certa recessão, você tinha desemprego. Então, os trabalhadores normalmente são os primeiros que sentem os efeitos quando você tem um momento econômico mais adverso. É isso. Como eu disse anteriormente, a crise ela tem se arrastado, ela tem se prolongado por um período muito maior do que o que se esperava. Embora a economia americana comece a dar uns sinais de reação, a economia europeia ela tem se prolongado muito. A própria Alemanha, que era ainda um sustentáculo de crescimento, também já dá sinais de enfraquecimento da sua economia. Então, esses países, pela própria importância que têm, com uma crise tão prolongada, não há como não afetar os outros países, principalmente, como você falou, países que são vendedores de produtos, que têm um grande comércio com eles. Em relação à questão da Petrobras, também é extremamente preocupante, embora a Petrobras não esteja com problemas econômicos, mas essa crise política que se abateu sobre ela, essa crise de confiança, ela tem um peso muito grande. Basta a gente pensar que ela é responsável por uma parcela importante do que se produz de riqueza no país, além de ser uma referência, né? Ela é a 10ª empresa do mundo e vários outros setores acabam sendo impactados uma vez que são fornecedores diretos de produtos para a mesma. Então, uma crise muito prolongada, mesmo que não seja uma crise econômica, pode acabar desencadeando em problemas sérios no desempenho da empresa, exatamente por conta dessa crise de confiança. Você falou que algumas economias que nós praticamos sustentou a economia brasileira, que era aumentar salários, enfim, as políticas sociais também estavam contribuindo para movimentar a economia e que isso agora está tendo limite, teve a questão da desoneração, queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Isso, é o que a gente chama de política contracíclica, né? Momentos que você tem uma certa crise, você estimular a produção, o consumo, a fim de que essa economia retome o seu ritmo. E aí, se a gente for pensar na história recente do Brasil, os reajustes salariais, que em sua maioria têm apresentado ganhos reais, a política de valorização do salário mínimo, as políticas de transferência de renda jogaram um papel extremamente importante, né? Porque além de trazerem várias pessoas que eram totalmente apartadas do consumo, isso também gerou uma dinâmica, um crescimento econômico. Então, assim, uma das preocupações com uma política econômica mais austera, que pense em corte de gastos, é exatamente o efeito que isso vai ter sobre essas políticas. E não só essa parte mesmo de geração de produção através do consumo, mas se a gente pensar, por exemplo, em grandes obras de infraestrutura, que além de normalmente empregarem uma grande mão de obra, elas acabam induzindo crescimento nessas regiões onde elas são feitas por conta de uso de tecnologia, de materiais, ou seja, uma cadeia inteira acaba sendo estimulada. E se você corta isso, você dá uma certa interrupção nesse processo de geração de dinâmica econômica. Ficou bom? Pode? Georgina, e o setor de TI, quais são as perspectivas? É um mercado que está sendo afetado pela crise econômica? Enfim, há perspectiva de crescimento ou não? O setor de TI, a expectativa dele, tanto o desempenho dele, ao contrário do que aconteceu com o desempenho geral da economia, ele cresceu,
e a perspectiva é que 2015 continue crescendo. Mesmo o impacto que pode ter, né, principalmente para empresas que prestam serviços para os governos por conta da questão de contingenciamento, corte de gastos, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa possibilidade de, sei lá, redução de contratos, alguma coisa, a gente também tem janelas de oportunidade, porque esse setor hoje ele tem uma importância crucial em vários setores, até para otimizar os processos, até para se racionalizar custos. Então, mesmo numa conjuntura adversa, é um setor que ele cresce, e ele cresce muito exatamente na esteira de você buscar eficiência, buscar melhorar processos de trabalho, controle das coisas. Então, o setor de TI, ele vem crescendo e a perspectiva é que ele continue, né? Inclusive no governo, ao passo de que para conseguir ter eficiência em vários setores, o governo está buscando essa alternativa da tecnologia da informação.